Sejam bem-vindos ao Panorama de Biase, um programa dedicado ao mundo corporativo, onde tratamos de diversos assuntos de interesse para o empresariado como um todo. Hoje eu tenho como convidadas a Aline Costa e a Bruna Nogueira, onde vamos falar de um assunto extremamente importante para o planejamento sucessório e para o futuro, principalmente das empresas familiares. Aline Costa e Bruna, por favor, se apresentem. Obrigada, agradecer o convite. Eu sou a Aline, eu sou planejadora financeira, trabalho no mercado financeiro há 20 anos, tenho uma certificação CFP, que é uma certificação que me habilita, é internacional, me habilita a trabalhar exatamente atendendo empresas e pessoa física, nesse aspecto de planejamento financeiro como um todo, E aí hoje a gente vai conversar aqui, bater um papo sobre o planejamento sucessório, que acho que é um aspecto super relevante e a gente vê que muitas vezes o empresário tem um certo receio, de entrar nesse ponto do planejamento. Sou sócia da Alta Vista Investimentos, que é um dos escritórios hoje credenciado a XP Investimentos, onde a gente cuida da alocação de ativos, e complementa esse planejamento, olhando para fluxo de caixa e outros pontos dentro do planejamento. E a Bruna Nogueira, por favor. Então, eu sou a Bruna Nogueira, sou sócia da BCL Seguros. A BCL é uma empresa de 27 anos. Na BCL a gente trabalha com todos os ramos de seguro, mas eu, Bruna, gostei e me especializei na parte de planejamento e proteção financeira, que nada mais é do que aquilo que a gente vai tratar aqui, então aguardem. O interessante desse nosso bate-papo é que todos os nossos assuntos são complementares. A DBase trata muito que na questão de governança corporativa, está sempre no meio das empresas, principalmente empresas familiares, que carecem de uma atenção e de uma assessoria no aspecto não só de governança, como no aspecto de sucessão e planejamento sucessório. E o que a gente vê hoje em dia, são conflitos que acontecem nos seios das empresas por conta de uma falta de planejamento de sucessão e de ferramentas que muitas vezes o empresariado não conhece, que pode diminuir esses riscos, E aí, Aline, começando com você, como você, na sua vivência, que você depara, das empresas, não só as familiares, as empresas limitadas, de médio porte, a gente fala muitas vezes de pequeno porte, mas tem muita empresa de médio indo para grande porte que não se atentou para esses cuidados da questão sucessória. O que você vê como os principais riscos, ou o que falta muitas vezes no planejamento financeiro dessas empresas, que às vezes só se concentram no dia a dia e esquecem do longo prazo? Uhum. Olha, conversando com empresários, Luciano, e até, eu acho que é uma curiosidade, a gente tem acho que a ideia de que só o pequeno empresário não tem esse hábito de organização e tem essa dificuldade. Mas muitas vezes, conversando com empresas de médio porte, eu diria, a gente também identifica ali dentro do planejamento que muita coisa ainda não se foi tratado, que os donos efetivamente do negócio, os decisores do negócio, ainda não têm conhecimento e não têm ideia, principalmente quando a gente fala de gestão de riscos, Quando a gente vai sentar e elaborar um planejamento, eu falo que a gente tem várias caixinhas ali do planejamento, Uma gestão financeira, onde a gente muitas vezes identifica que, apesar da empresa ter crescido, alguns hábitos de quando ela era menor ainda permanecem, como misturar recursos de pessoa física com pessoa jurídica, a empresa que paga o cartão de crédito do empresário. Então, isso é um dos pontos que a gente trata. E aí, quando a gente olha para gestão de riscos, a gente vê que, eu diria que 90% das empresas não olham para isso, Quando a gente vai identificar, por exemplo, sócios da mesma família, mas que não organizaram, quando a gente vai olhar para a sucessão, não tem uma sucessão bem definida, isso não está estipulado dentro de um acordo de sócios, muitas vezes nem existe um acordo de sócios, que regulamente aquilo. E a sucessão, eu acho que é o principal ponto. Quando a gente olha para isso, existe uma certa resistência. Acho que o brasileiro como um todo, diferente de quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, mas o brasileiro como um todo tem uma certa aversão a falar de riscos, a falar de sucessão.
e isso muitas vezes coloca a segurança, a perenidade da empresa em risco, na falta de um dos sócios. E é impressionante, Isso é muito importante. é impressionante que na nossa vivência esse tabu, né, essa dificuldade de tratar desse assunto é visível. Muitas vezes aquela questão do sócio que tem uma certa amor pela companhia e acha que futuramente ele vai ter menos poder, ou então até falar da palavra da morte, né? Como é que fica no sucessor? Ele não pensa na sucessão muitas vezes por uma questão até de proteção do seu entorno, né? E também por conta do dia a dia. E ainda, né, Bruna, trazendo, complementando nesse cenário que a Aline falou, muitas vezes as pessoas não sabem de instrumentos na área de seguro, Sim. de securitário, que podem atenuar ou reduzir o risco e ajudar nesse processo de planejamento sucessório, facilitando inclusive os acordos entre os sócios ou os cotistas dessa pessoa jurídica, estabelecendo ali regras claras com instrumentos que possam garantir a continuidade das empresas, porque é muito comum a gente ouvir falar de situações abruptas que acontecem, a empresa não está preparada e às vezes deixa até de existir como companhia. E, Bruno, quais seriam essas ferramentas, o que os seguros, o mercado securitário tem a oferecer para ajudar nesse planejamento? Legal a pergunta, e também agradecer você por trazer esse tema, que como a gente estava falando até nos bastidores, a gente às vezes não chega na pessoa, às vezes a pessoa ela não faz um planejamento sucessório simplesmente porque ela não entende, ela não conhece as ferramentas que existem, né, de planejamento. Então isso aqui é muito importante para levar conhecimento para o maior número de pessoas e a gente conseguir chegar até elas, né? Mas em termos de seguro, existe um seguro que é o mesmo que a gente vem trabalhando, mas eles estão cada vez mais focando em seguros de sucessão patrimonial, que é aquele seguro desenhado para cada empresa, né? Identifica a necessidade daquela empresa. Se a necessidade da empresa é ter um seguro num valor que, se um sócio vier a faltar, tenha o valor suficiente para comprar uma parte do outro, o seguro realmente para o inventário daquela empresa, né? Para passar aquela empresa pro herdeiro, sem ter que descapitalizar, sem ter que mexer ali no fluxo de caixa. Também tem o que a gente chama de capital intelectual. Às vezes você tem dentro da empresa uma pessoa que é a cabeça da empresa. E a gente pode até chutar aqui algo bem que todo mundo conhece, que é o caso do Steve Jobs, da Apple. Né? Então, imagina se você tem uma pessoa do mesmo grau de importância e essa pessoa falta. Quanto vai custar essa pessoa lá fora? E o seguro de vida ele pode trazer uma indenização para a empresa que vá cobrir uma contratação de alguém, né, que consiga levar a empresa para que a empresa não... Né? Com a mesma qualidade, para não falir. Porque muitas vezes nas empresas, nem sempre os herdeiros têm a habilidade ou o interesse de continuar o negócio. Isso é muito importante na questão do seguro. Eu, particularmente, também não conhecia, uma novidade, esse tipo de seguro para a contratação de um profissional. Eu acho isso extremamente importante, por conta de, muitas vezes, e a gente vê isso muito nos negócios, que os herdeiros, os sucessores, muitas vezes não têm habilidade técnica para acompanhar, ou não acompanham o negócio como deveriam, ou às vezes têm interesse em outras áreas. Seguem outras profissões, né? A gente vê áreas, muito isso, né? Às vezes o empresário, né, o fundador ali, ama aquela empresa e ele tem o desejo de deixar para os herdeiros, mas muitas vezes os filhos seguem outras profissões, né? Completamente diferentes. E se não existe uma organização, um planejamento de profissionalização para que a empresa não deixe, porque muitas vezes a gente vê isso, quando essa estrutura que a Bruna, né, comentou aqui, de ter essa garantia financeira através do seguro para se contratar um profissional de mercado, a empresa ela pode continuar na família, o legado, né, a gente fala muito de legado, e este legado do fundador, ele continua dentro da família, mas preservado por uma gestão profissional que às vezes não vai ser feita por filhos. Sim. Mas se a empresa não se organizou para que isso seja feito, às vezes isso fica muito comprometido. Né? E outra, né, vamos falar assim, todo esse pacote que a gente chama, né, de ferramentas, expertises, né, tanto na área financeira como na área securitária,
da experiência que a gente tem, ele facilita muitas vezes um acordo de cotista. Então, quando você estabelece regras e dá um seguro, né, dá um norte e dá uma proteção para a empresa, para que ela tenha condições de, com tranquilidade, fazer um planejamento, isso é muito importante, porque eu costumo dizer que na área de sucessão, as pessoas deixam para tratar ou quando há uma briga de família, ou uma briga societária, ou quando já está uma certa idade avançada do fundador, ou, né, do principal, do líder ali da companhia. Então, eu vejo que há uma certa dificuldade quando isso é deixado muito para frente, né, Bruna? Com certeza. E aí, às vezes, até isso pode prejudicar, levar por terra o valor dessa empresa numa negociação, se você não cuidar disso antecipadamente. Sim, exatamente. E no ramo do seguro, a gente costuma dizer que num seguro de sucessão, um seguro de vida, quem compra esse seguro não é o dinheiro, é a saúde. Então, você precisa estar saudável para fazer o seguro. Esse é um ponto. E quanto mais idade a gente tem, o sócio vai tendo, mais caro vai ficando e mais difícil a aceitação vai ficando. Então, a gente sempre fala, não, vou fazer isso depois, né? Não, depois eu penso nisso, é um assunto ainda um pouco tabu. Melhorou muito, tá? Depois da pandemia, mas ainda é muito tabu. Vou deixar para depois, e aí a gente não sabe o depois, a gente nunca sabe. Isso pode limitar muito o planejamento, né? Essa organização ali. Quanto mais a gente posterga, menos ferramentas a gente pode ter acesso e mais caro, né? A gente está falando de resolver muitas vezes, quando a gente tem esse planejamento, essa organização, a gente resolve de forma muito mais eficiente e mais barata. E você olhando para o valor da empresa, né, que foi o que você perguntou, qual empresa que você compraria? Uma empresa que está estruturada, toda a parte de sucessão já foi pensada, já foi analisada, fizeram valuation, né, avaliada, ou para uma empresa que ainda está ali e não sabe o que vai acontecer? Qual tem mais segurança e valor? Porque o valor cai normalmente quando aumenta o ruído, né? Quanto mais aumenta o risco, né? Cai o valor. E às vezes a gente pensa só na questão da sucessão de venda da empresa, mas temos que pensar que a empresa muitas vezes quer atrair investidores, fundos de investimentos que queiram aportar dinheiro na empresa para ajudá-la a crescer, porque existem várias formas das empresas se alavancarem para crescer. Muitas vezes os sócios não querem abrir mão da empresa ou do domínio da empresa, e sim achar investidores, sócios investidores, né? Fundos private equity, a gente vê muito hoje. É muito comum. E essas ferramentas ajudam muito nesse processo. Que imagina uma situação em que se você tem um fundo de investimento aplicando, né? E não há ali uma regra e instrumentos securitários e de planejamento financeiro para a continuidade, se esse sócio venha a faltar, ou essa sócia venha a faltar nesse processo de captação de recursos ou a entrada de um novo investidor. Então, nesse contexto, Aline, junto com a questão securitária, como o mercado, né, de investimento também traz isso como uma estrutura geral para as companhias. A gente vê que esse mercado de sócios investidores, ele tem crescido muito, né? Lá atrás a gente via isso de forma menos profissional, eu diria. E hoje a gente vê até com essa modernização, eu diria, quando a gente olha, né, para investimentos, aí falando um pouquinho de investimentos, a gente vê o quanto esses fundos, eles estão, né, a gente fala que com dinheiro em caixa para fazer investimentos, e não tem mais. Antigamente a gente falava, puxa, então eles só vão investir em grandes empresas, puxa, na Petro, na Vale, né, empresas muito grandes. Hoje não, até porque naturalmente empresas de médio porte podem alavancar, um potencial de crescimento maior. O potencial de retorno é maior. Então, esses sócios investidores, muitas vezes com fundos de investimento, eles entram na empresa, né, com capital ali para expandir lá na frente e vender a posição. Então, isso hoje é muito feito no mercado, é uma operação que a gente mapeia com bastante intensidade ali, até dos próprios clientes,
mas a empresa precisa estar bem estruturada, ela precisa ter uma política de governança por trás, ela precisa ter um valuation bem feito, e, né, naturalmente, na apuração de valuation, esse aspecto sucessório é importantíssimo. Importante. E muitas vezes decisório, porque o sócio investidor ele não vai querer, né, investir ali efetivamente numa empresa que muito depende risco. de uma única Existe pessoa. um risco, depende de um risco. E é muito comum, a gente observa, eu participei, acompanhei alguns casos de empresas de médio porte, que são familiares, e passaram um processo muito interessante de melhorança de governança. E a primeira preocupação que essas empresas têm é com o jurídico, logicamente, que é muito importante. Financeiro no sentido Jurídico, auditoria, tributário, né, planejamento, é. que vai impactar no meu bolso tributário, e não pensa, muitas vezes, numa questão securitária, muito planejamento a longo prazo financeiro de sucessão. E aí, entrando um pouquinho na questão, tão pouquinho antes de a gente começar, a gente falou na questão operacionalmente, né? Porque como você fala de sucessão, né, de caso de falecimento de sócio, e aí da questão com os herdeiros, como comprar a parte. Como é feito e a Aline também, com uma pergunta para vocês duas, no operacional, isso é feito, como é que as empresas determinam o valor dessa empresa numa situação dessa? Contratam empresas para valuation, uma empresa como a DeBiase, ou é determinado esse seguro? Como isso funciona nesse processo? O mais correto é contratar uma empresa como a DeBiase para ajudar a saber quanto vale a sua empresa, fazer o valuation. Podemos fazer uma estimativa? Podemos fazer uma estimativa, mas o mais certo, dependendo até do tamanho da empresa, é fazer com uma consultoria. Depois que faz essa consultoria, a gente precisa definir como que a gente vai fazer aquele seguro. Qual que é a função desse seguro? Se vai ser para capital intelectual, regras, né? Se vai ser para compra e venda entre sócios. Por exemplo, hoje eu vou trazer para mim para um exemplo. Hoje sou eu e mais um sócio na BCL. Se o meu sócio vem a faltar, a pessoa que é a herdeira dele não tem interesse pela empresa. Então, o que a gente faz? A gente faz uma apólice de seguro para que, se ele vier a faltar, eu tenha essa apólice. Isso tudo já está no acordo de sócios, que aquela apólice específica naquele valor é feita para comprar a parte do sucessor e que ele não vai entrar. Então eu fico com 100% da empresa, porém aquela apólice foi paga pela empresa com esse objetivo. E o contrário também é verdadeiro. Então hoje a gente se organizou dessa forma. E essa ferramenta, Aline, dentro do processo de planejamento financeiro, em que momento, né, do seu projeto, vocês trazem isso para o acionista desde o início? É um processo que vai ao longo do prazo? Desde o início, acho que desde o início, né? A gente começa naturalmente, eu falo que a primeira análise ali é entender como está o fluxo financeiro, como que a gente otimiza esse fluxo de caixa eventualmente, né? A gente também acaba vendo muita empresa deixando de otimizar o seu caixa com dinheiro parado, muitas vezes, ali em grandes bancos. E eu acho que esse planejamento sucessório, ele tem que começar desde o início, exatamente porque não adianta só eu fazer uma boa estrutura de fluxo de caixa se eu tenho esse risco de comprometer. Puxa, eu tenho um bom caixa? Tenho, mas se eu tenho uma perda importante aqui nos decisores, eu posso ter toda a minha estratégia financeira comprometida, então não adianta. Então, a gente tem que entrar desde o início com esse planejamento, fazendo valuation. O que eu percebo muitas vezes é que existe ali na elaboração do valuation, o valuation que é para um sócio investidor, puxa, o quanto a empresa vale se a gente quiser captar recurso no mercado, se a gente quiser trazer um novo sócio investidor. E também existe o valuation, que a gente fala que é o valuation interno. Sim. Puxa, nós dois somos sócios, se a gente quiser vender a empresa, a gente estima, porque a gente tem uma margem de lucro em cima daquela venda, naturalmente. Mas se for entre nós, a gente vai deixar combinado que o nosso valuation vai ser esse. Então, que pode ser, e muitas vezes é diferente de um valuation para sócio externo. Exatamente. E aí isso tudo precisa ficar, né, como a Bruna comentou, amarrado ali dentro, né, juridicamente seguro, dentro de um acordo de sócios, de quais são as condições. Então, seja a esposa, seja um filho, que seja o herdeiro ali, ele
não terá possibilidade eventualmente, isso já fica combinado, porque esse seguro vai fazer o pagamento por um valor determinado. Não, e eu vejo isso, né, nas duas áreas que a gente está falando de investimento securitário, né? Eu vejo isso muito importante porque é muito comum nas empresas se terem grupos de sócios em fases de vidas diferentes. Uhum. Eu tenho um caso muito emblemático que eu acompanhei e que um dos sócios já tinha 74 anos e o outro tinha 43. Então, Bem um com todo diferente. o de Todo 43 com gás. todo o gasto de investimento, de 74 já com uma visão mais conservadora Visão da vida. diferente, né, para E, crescimento do negócio. esse planejamento, né, um complemento do olhar securitário é extremamente importante para esse perfil de empresa também, porque, primeiro, logicamente, a questão de expectativa de vida do mais velho, né, do mais idoso, e a questão, muitas vezes, que nesse ambiente o risco de discussões, Ali, né? conflitos entre os sócios é muito grande, porque existe ali perspectivas diferentes. Né? E vocês já têm... A sensação de risco isso também é diferente ali, né? E vocês, na experiência de vocês, o que vocês podem contar de casos semelhantes, o que vocês têm visto nas empresas que podem, muitas vezes, minar a continuidade dela? Tenho um caso, assim, para contar de uma empresa aqui do Vale, acho que é muito próximo desse exemplo que você comentou, um sócio um pouco mais velho, e bem estruturado financeiramente, que eu acho que isso também é um ponto que eu percebo ali, que faz diferença, né? Um sócio, apesar da empresa ir muito bem, a gente tem um sócio muito bem estruturado, né? Olhando para a pessoa física, muito bem organizado, então ele tem uma preocupação menor com esse viés sucessório, e um outro sócio menos estruturado financeiramente, vamos pensar assim, né? Um pouco mais novo também, então a gente tem 2 pontos, um mais velho, mais bem estruturado, e um mais novo, e que o mais velho, já tem o filho dentro da empresa, o filho já é um dos gerentes da empresa, então para ele a sucessão dele está muito bem resolvida, porque o filho está lá dentro da empresa, e o outro, que tem 2 filhas, que seguem outros, né? Uma é advogada, outra é médica, que seguem outras e que não assumem a sucessão ali. Então, existe muito essa preocupação. Ele é mais novo ou menos estruturado financeiramente, porque passou por um divórcio ao longo da vida. Então, tem isso também. Também tem esse viés que a gente olha ali dentro de risco, né? De sucessão, e aí até dos herdeiros, isso é importante a gente olhar. Puxa, o meu filho é um sucessor, mas ele se divorciou, né? O quanto isso pode trazer risco para dentro da empresa, e isso nem sempre é mensurado. E muitas vezes é muito comum as empresas convidarem um sócio, comprar sócio, um colaborador de longa data, de confiança, uma política de retenção de talento, reconhecimento, muitas vezes, né, do trabalho desse colaborador ao longo do tempo, que às vezes se esquece do risco que ele está trazendo junto com essa pessoa. Ele está comprando um risco, está comprando risco que muitas vezes. Né? E também o seguro entra nesse aspecto também, né, Bruna? Deveria ser fundamental ali, né? Para eventualmente falecimento desse sócio novo que entra, os riscos, até a família dele, né? A família vai ser herdeira dessa participação. Sim. Então a gente fala que é um cenário muito complexo e amplo que as empresas têm que olhar com ferramentas que ajudam a protegê-las. Respaldo para protegê-las. E aí, por fim, para a gente encerrar esse excelente bate-papo, né, que está muito rico, e eu gostaria de saber como vocês sugerem por onde as empresas devem começar nesse processo de preparação, olhando para a questão de finanças e risco. Primeiro, assim, né, isso aqui que a gente está fazendo é muito bacana, porque o nosso trabalho um complementa o outro. Mas tudo começa com uma análise de um planejador, né, financeiro, que vai olhar ali para a sua empresa e identificar quais são os riscos financeiros que ela tem. E entender depois, com a ajuda, né, de uma consultoria, quanto vale aquela empresa, né? O que você precisa para precificar? Vezes, né? Também entra aqui o jurídico, às vezes da empresa, às vezes a gente também traz, né, a parte jurídica para o parceiro para contribuir. E por final é onde entra a parte do produto mesmo, da solução, que você precisa de uma pólice personalizada para isso aqui.
E isso tudo sempre muito amarrado em contrato. Para aquela policy, para que aquele planejamento, para aquele que a gente realizou realmente seja cumprido na hora que precisar. For necessário. Que for né? necessário. É muito comum as empresas que já estão um pouco mais avançadas em governança, já construíram uma holding, se sentem mais protegidas, né, em termos de risco, acharem que o que a gente está discutindo aqui, a questão securitária de investimento, não se aplica a eles. Isso não é verdade, né, Bruna e Aline? Não é, e muita gente acredita nisso mesmo. E eu posso falar para você que no começo, quando eu comecei, eu sentava com o empresário para conversar, ele falava que tinha hold, eu falava, Tá resolvido. tá resolvido. né? E com o tempo, né, estudando, entendendo sobre holding, você vai ver que o que está resolvido é como a Aline estava falando, é a parte jurídica. A parte financeira, você ainda tem muito trabalho a se fazer e sim, é necessário uma pólice de seguro de sucessão patrimonial. Seja ela desenhada como precisar ser, mas ali você não está isento dessa necessidade. Do custo, né? Do Quando a custo. gente vai fazer esse planejamento, a gente tem alguns aspectos na sucessão, né? O aspecto jurídico, o aspecto operacional, né? De manter a empresa, né? Na falta de um dos decisores, a gente consegue manter a empresa operando, porque a gente tem uma holding por trás. Então, a holding nada mais é que uma das ferramentas que nós utilizamos, mas ela não trata, ela não tem a mesma eficiência financeira. E aí é onde o seguro, ele é uma outra ferramenta que complementa esse planejamento sucessório. Porque a holding por si só, ela não elimina o risco da continuidade, de não continuidade. Porque se o sócio principal deixa de existir, atuante, como você faz, ainda com holding, para dar continuidade aos negócios, não? E essas são ferramentas essenciais, e eu digo isso para o empresariado. É um conjunto de ferramentas que, se colocadas todas juntas e bem trabalhadas e planejadas, certamente podem ali ajudar muito a garantir a continuidade dos negócios na ausência ou numa mudança societária muito importante que possa acontecer. Não tem mágica, né? Tem organização. É organização. Olha, Aline e Bruna, para mim foi muito enriquecedor, um bate-papo extremamente importante, acredito para a nossa audiência também. Bacana. E aconselho vocês, empresários, líderes de grandes organizações, familiares ou não, que dirijam atenção para esses assuntos, né? Para o assunto que a gente está falando hoje, que quanto mais cedo se começar a planejar, menos custo vai ter desse planejamento. A gente estava falando um pouco disso, né, Bruna? Que quanto mais tempo se leva, mais próximo, mais longe se leva esse trabalho de gerenciamento de risco, mais caro ele fica. E também para que se faça isso no momento que isso tudo está bem. Porque o mais difícil que a gente observa na nossa carreira, né, na nossa experiência, é quando a empresa vai trocar sobre planejamento societário, o planejamento sucessório, melhor dizendo, no momento de conflito. Então, eu aconselho vocês a falarem com a Debiase, a falarem com a Alta Vista, a falar com a BCL, com a Aline, Bruna e Luciano, e se programarem, se planejarem para, principalmente, a continuidade dos seus negócios. A gente fala que todo negócio deve ser perene, independente de quem esteja à frente dele. Então, Bruno e Aline, muito obrigado pela participação de vocês. Deixo aberto o canal para novas entrevistas, nosso bate-papo. E agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. E deixo também um convite para vocês acompanharem o canal, darem um like para a gente no YouTube, se inscreverem no canal, porque a gente vai tratar aqui de outros assuntos, diversos assuntos, que são muito importantes para o mundo corporativo. Obrigado, Aline. Obrigado, Bruno.